Bom, a Câmara dos Deputados deve votar na próxima terça-feira o projeto de lei 5582, famoso PL, projeto de lei antifacção, chamado Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil. Esse texto é uma das prioridades do governo Lula neste ano eleitoral. O problema é que um dispositivo dentro dessa proposta pode acabar beneficiando a ilegalidade e o crime organizado em vez de combatê-los. Trata-se da CID-Bets, um novo imposto de 15% que incidiria sobre o quê? Sobre as apostas legais. De acordo com esse estudo exclusivo da TMC, que vai ser lançado oficialmente na semana que vem em Brasília, esse novo tributo tende a levar os apostadores para o mercado ilegal. O levantamento produzido pelo Instituto Esfera aponta que entre 41% e 51% do mercado de empresas de apostas no Brasil já atua hoje de forma clandestina, número que pode aumentar caso a proposta que cria a CID-Bets vá para frente. Esse estudo aponta ainda que a receita anual das companhias ilegais varia entre 26 bi, estamos falando com a letra B, hein? 26 bilhões a 40 bilhões de reais, resultando em perdas de arrecadação de impostos que podem passar de 10 bi. Ou seja, dinheiro que o próprio governo estaria deixando de arrecadar. E um quadro que pode se agravar se o projeto de lei antifacção for aprovado da maneira que está. Daqui a pouco a gente entrevista aqui no TMC 360 o doutor em Direito Econômico e professor de Direito Econômico na Faculdade de Direito da USP, Luiz Fernando Massoneto, também um dos autores desse estudo. Além do PL antifacção, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal retomam os trabalhos na próxima segunda-feira, dia 23, de olho em outros assuntos. Devem debater o acordo Mercosul-União Europeia, a PEC da Segurança Pública e o fim da escala 6x1, mas ainda sem data definida para votação. O presidente da Câmara, Hugo Mota, já sinalizou que pretende acelerar a votação do acordo comercial, assinado em janeiro depois de mais de 25 anos de negociações, mas que ainda depende de análise do chamado Parlasul, o parlamento da Mercosul. E da Justiça da Comunidade Europeia também, né? Nos outros destaques do dia, a ala, aspas, neoconservadores em conserva, esse é o nome oficial, da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, sobre a qual falamos ontem aqui no TMC 360, dividiu líderes evangélicos e ampliou o debate político nesse começo de ano eleitoral, né? É o que afirma uma reportagem do jornal Folha de São Paulo. Segundo a justificativa enviada à Liga, a escola classificou a ala como uma sátira a grupos que se opõem a pautas defendidas por Lula, como o fim da escala 6x1 e temas ligados a privatizações. Pastores ouvidos pela Folha divergiram sobre o tom da apresentação, enquanto alguns afirmaram não terem se sentido ofendidos e criticaram a postura de confronto de parte de evangélicos, outros avaliaram que a repercussão foi negativa, especialmente em meio à polarização. Apesar das críticas, os líderes religiosos concordaram que a fé não deve se misturar ao carnaval, defenderam que a diversidade do país deve ser respeitada, mesmo diante de discordâncias ideológicas. Destaques do noticiário internacional, agora o ex-príncipe Andrew, irmão do rei Charles III, foi preso hoje no Reino Unido. Essa informação confirmada por toda a imprensa britânica. Até agora há pouco a gente estava trazendo para você em tempo real informações da BBC, né? Essa detenção ocorreu por suspeita de má conduta em cargo público, segundo a polícia do Vale do Tâmisa. Andrew foi preso no dia do próprio aniversário, 66 anos de idade, dentro da propriedade de Sandringham, em Norfolk. A prisão acontece após a divulgação de e-mails e novos documentos que reforçam a ligação dele com Jeffrey Epstein. As Forças Armadas dos Estados Unidos estariam preparadas para atacar o Irã já neste fim de semana, segundo fontes ouvidas pela CNN. Mas o presidente Donald Trump ainda não deu ok para a ação militar. De acordo com a emissora, a Casa Branca foi informada sobre o planejamento depois de um aumento significativo de recursos aéreos e navais no Oriente Médio nos últimos dias. Entre os reforços está a chegada prevista do porta-aviões USS Gerald Ford, além do envio de aviões-tanque e caças. Em esporte agora, olha só e ouça só, no jogo, hoje tem jogo atrasado, né, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Atenção, corintiano, o Corinthians visita o único 100% da competição até agora, Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba. O Furacão
defende uma invencibilidade de 6 jogos na temporada, pode assumir a liderança isolada da Série A em caso de vitória sobre o time paulista. Já o Corinthians vem de 2 vitórias em sequência na temporada, uma pelo Brasileirão, outra pelo Campeonato Paulista. A má notícia para o Timão é a ausência do atacante Yuri Alberto, que se machucou na última partida. É claro que a TMC acompanha e transmite esse jogo para quase todo o Brasil.